Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma sessão de O Farmacêutico e o Doente, promovida pela Associação Portuguesa de Farmacêuticos para a Comunidade. Esta é a primeira sessão de 2024 e será dedicada à enxaqueca. Estima-se que a enxaqueca afete cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo, sendo 20 a 30% mulheres e 6 a 15% de homens. Dados recentes da Organização Mundial de Saúde indicam que atinge cerca de 90% da população mundial e é apontada como a segunda causa de incapacidade em todo o mundo. Para nos ajudar neste tema, temos hoje connosco dois representantes da Associação Portuguesa de Doentes com Enxaqueca e Cefaleias, a Migra Portugal. Bruna Santos, que é Executive Manager da Migra, mestre em Ciências Farmacêuticas pela Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, e também Filipe Pontífice Seca, que é o presidente do Conselho Fiscal da Migra, é licenciado em Arquitetura pela Escola Superior Artística do Porto e nos vai dar uma perspectiva de como viver com a enxaqueca. Boa noite aos dois e, antes de mais, obrigada por terem aceito o nosso convite e por nos ajudarem, enquanto farmacêuticos e enquanto sociedade civil, a falar abertamente sobre um tema que afeta, pelos vistos, tantos bilhões de pessoas em todo o mundo. Muito boa noite, passo a palavra à Bruna. Boa noite, e em nome da Migra Portugal também agradecer-vos o convite. E então vou aqui passar a apresentação. Já conseguem ver? Sim. Sim, ok. Pronto, então, como também já foi aqui dito, vimos falar-vos não só da enxaqueca, mas também um bocadinho sobre os principais tipos de cefaleias. Nós somos ambos representantes da Migra Portugal, a Associação Portuguesa de Doentes com Enxaqueca e Cefaleias. E então, hoje vimos dar-vos a conhecer um pouco sobre a nossa associação, mostrar-vos também a realidade por trás destas doenças neurológicas, depois também falar um pouco de como é que podemos compreender o doente e todas as necessidades que o mesmo tem ao conviver com estas patologias, e por último também falar um pouco de como é que pode ser a intervenção do farmacêutico junto das pessoas que vivem com cefaleias. Começando então por conhecer a Migra Portugal. A Migra Portugal é uma associação que nasce em 2019 e nasce aqui um pouco da vontade de um grupo de doentes com enxaqueca que se conheceu num grupo de Facebook e sentiu esta necessidade de haver uma associação que representasse as pessoas que vivem com cefaleias, que até então não existia. E então também depois surgem aqui os pilares da nossa missão, que é representar, apoiar e defender os interesses dos doentes que sofrem com enxaqueca e cefaleias, promover também a literacia em saúde neste âmbito, consciencializar não só a população em geral, mas também as entidades patronais, os próprios profissionais de saúde e os decisores políticos para o impacto e para as necessidades das pessoas que vivem com estas patologias, contribuir também para melhorar a qualidade de vida dos doentes, o seu diagnóstico, o acompanhamento e o tratamento, e que, por último, também desenvolver e impulsionar alguns projetos de investigação científica que sejam relacionados com a enxaqueca e as cefaleias. E os nossos pilares estratégicos também assentam muito sobre a nossa missão, são eles a identidade associativa, que aqui tentámos consolidar mais nos primeiros anos da Migra, depois também a parte toda focada no doente, quer seja tentar dar-lhe toda a informação de forma mais simples e fidedigna, que também consiga ter um acesso simplificado a esta informação, dar-lhe a conhecer a sua patologia, todos os tratamentos que existem e também contribuir para a melhoria da gestão da sua patologia, consciencializar depois a população, manter aqui também as relações externas, não só com outras entidades e outras associações mundiais que também representem pessoas com as mesmas patologias que nós representamos, mas também com outras associações doentes, mesmo em Portugal, que também temos vindo a sentir que, se estivermos unidos e lutarmos pelas mesmas causas, conseguimos ir mais longe. E, por último, a investigação científica, que é algo que também tentamos sempre apoiar e sempre contribuir da forma que pudermos. Falando-vos só um pouco dos nossos principais projetos, falamos aqui da Migra Responde, que é uma linha de apoio ao doente com enxaqueca e cefaleias, que também foi criada pela Migra Portugal. Aqui nós temos um apoio aos nossos associados dentro de um horário estipulado, que eles simplesmente podem ligar e esclarecer qualquer dúvida que exista, quer seja em termos do tratamento
onde é que pode encontrar um médico especialista em cefaleias na sua área de residência, como é que pode encarar esta situação no seu local de trabalho, e tentamos sempre dar apoio, às vezes mesmo até só para ouvir os próprios doentes, porque às vezes as pessoas têm mesmo necessidade só de falar com alguém que compreenda o que estão a sentir, e muitas vezes a linha de apoio também funciona nestes casos. Depois também temos o Cefalar, que é um projeto que já lançámos também há alguns anos, que consiste em grupos de partilha regionais, onde também o seu objetivo é a partilha entre pares, portanto são grupos de pessoas que vêm com enxaqueca ou com outro tipo de cefaleias, que vão partilhando as experiências entre si, falam também sobre as suas idas ao médico, os seus tratamentos, e por vezes também se ajudam uns aos outros, e isto é mesmo muito bom de se ver, e tentamos sempre fomentar também esta partilha. Também temos o Fórum Nacional, que é basicamente onde agrupamos todas as pessoas que pertencem a estes grupos regionais. Depois, falando aqui um pouco de um projeto que tivemos ano passado, o Caminho do Doente, que aqui o objetivo era orientar um bocadinho os doentes pelo seu percurso nos cuidados de saúde, que vimos que era uma dificuldade grande. As pessoas muitas vezes não sabiam por onde começar após o diagnóstico, às vezes mesmo não tendo um diagnóstico, como é que posso procurá-lo? Este foi um projeto que desenvolvemos, que consistia em pequenos vídeos que fizemos com várias personalidades e que depois falámos logo desde o início, por exemplo, do papel da medicina geral e familiar, mas também do seguro e responsável do medicamento, dos direitos e deveres dos doentes, entre outros. E aqui este foi um projeto que não só era dedicado aos doentes com enxaqueca e cefaleias, mas não era específico, portanto, partilhámos com todas as associações de doentes e era, sobretudo, um grande apoio para quem vive com doença crónica. E está no nosso canal do YouTube. Depois, aqui falando então de um projeto que tivemos mais no âmbito da investigação científica, realizámos um estudo para perceber como é que estava o ponto de situação do acesso aos cuidados de saúde na enxaqueca e cefaleias. Este foi um estudo que fizemos aqui no pós-Covid. Portanto, não só fizemos aqui a caracterização da população, tentar perceber um pouco sobre a sua patologia e também como é que estava a ser o seu acesso aos cuidados de saúde, mas depois no final também fizemos umas pequenas perguntas só para perceber se a Covid tinha tido impacto no seu acompanhamento médico, se tinha deixado de ter consultas ou não. E conseguimos aqui, portanto, o questionário esteve aberto pouco tempo e conseguimos quase 600 respostas, que nos deixou também muito satisfeitos. E os resultados, infelizmente, eram aqueles que estávamos à espera, que existem aqui alguns problemas no acesso aos cuidados de saúde que temos que lutar também para mudá-los. Portanto, alguns dos resultados nós conseguimos ver que quase 40% dos doentes não têm qualquer acompanhamento médico, portanto, as respostas que recolhemos só de pessoas com enxaqueca e cefaleias. E 70% dos inquiridos que têm acompanhamento médico especializado são acompanhados a nível do privado. E depois aqui são mais uns resultados, quase 60% das pessoas visitou 2 ou mais médicos até ter um diagnóstico final, quase 20% visitou 4 ou mais médicos até ter um diagnóstico, o que nos mostra aqui que é um diagnóstico bastante arrastado no tempo e que demora por vezes muitos anos. E 60% dos inquiridos não estão satisfeitos com o seu tratamento atual. Depois, aqui do último exemplo dos nossos projetos, também as campanhas de sensibilização, que normalmente temos vindo a dinamizar no Dia Europeu da Ação na Enxaqueca, que se celebra dia 12 de setembro, e aqui trago-vos só o exemplo da nossa campanha do ano passado, Acorda para a Enxaqueca, em que tivemos em Almada uma cama no meio da rua, e basicamente o nosso objetivo era sensibilizar para a doença e dar lá a conhecer às pessoas e para a realidade de quem acorda com uma crise. E acho que para ilustrar, trago-vos só aqui um pequeno vídeo, também só para mostrar como é que foi a nossa ação de rua neste dia. Então, o problema é a net. Aqui não tens net, tens desalados. Olha aqui. Se quer ver coisas assim, chamadas, que eu acho que não tem net, tu tens desalados. Chamadas atividades não dá.
Não? Estão ligados? Pronto, e agora falando-vos um pouco sobre a enxaqueca e as cefaleias. Mais ou menos 50% da população mundial estima-se que sofre com algum tipo de cefaleias, sendo que a enxaqueca é a maior causa de anos vividos com incapacidade na população mundial abaixo dos 50 anos, portanto, aqui na população ativa, o que mostra depois também que tem um grande impacto na vida destas pessoas. Mais ou menos, extrapolando por dados internacionais, estimamos que existam cerca de 2 milhões de portugueses que sofram com enxaqueca. Portanto, isto significa que é 1 em cada 5 mulheres, 1 em cada 16 homens, 1 em cada 11 crianças e, portanto, existe uma pessoa com esta patologia numa em cada 4 casas. E também, falando da sua prevalência, a enxaqueca apresenta uma prevalência que é superior à diabetes e à asma em conjunto. Sobre tipos de cefaleias, existem mais de 200 tipos e nós dividimos em cefaleia primária e cefaleia secundária. As primárias são as principais, enxaqueca, cefaleia em salvas e cefaleia de tensão. E depois as secundárias, que são aquelas cefaleias que vão surgir numa outra situação, por exemplo, numa gripe, num traumatismo craniano, numa hipoglicemia, entre outros. Sobre a cefaleia em salvas, este é um tipo de cefaleia raro e extremamente doloroso, caracterizado por uma dor intensa e repetitiva e é até conhecido como a cefaleia suicida, dada a elevada taxa de suicídio que existe na comunidade destes doentes. O diagnóstico é muito demorado, porque os sintomas, alguns também são inespecíficos, e tem um grande impacto, como devem imaginar, na qualidade de vida dos doentes. Este é um tipo de cefaleia que afeta 5 vezes mais os homens do que as mulheres, e é mesmo necessário, sempre que somos deparados com este tipo de cefaleia, referenciar para a consulta médica. Ela normalmente manifesta-se entre os 20 e os 40 anos. As crises normalmente são marcadas por serem quase sempre à mesma hora, nos mesmos horários, são cíclicas e repetitivas. É muito menos frequente do que a enxaqueca, afeta 3 em cada 1000 pessoas, mais ou menos, e aqui a componente genética parece ser um grande fator de risco e também, tal como o facto de serem fumadores ou ex-fumadores, também parece ser aqui um fator de risco. Os sintomas, portanto, para além da dor, que é unilateral e normalmente em redor do olho, que vai surgir durante o sono, está também associado o lacrimejo, a pálpebra descaída, um pouco inchada, o olho também vermelho, pode também haver aqui uma sensação de congestão nasal. A pessoa também, dada esta dor tão intensa, vai estar muito agitada, muito inquieta e vai estar também mais sensível aos ruídos e à luz. Sobre a cefaleia de tensão, esta é a cefaleia primária que é mais comum, as crises são entre meia hora ou até vários dias, em alguns casos mais graves. Ela pode ser também episódica ou crónica, caso seja até 15 dias ou mais do que 15 dias por mês. Está também associada à contração dos músculos da cabeça e do pescoço, por isso a pessoa vai também sentir mais tensão nessa zona e pode estar também relacionada com alterações físicas ou emocionais. Este tipo de cefaleia, tal como todas as outras primárias, também é de referenciar à consulta médica. Os sintomas são então a dor bilateral, é como se fosse do tipo de uma pressão, um aperto, as pessoas normalmente descrevem como sendo um capacete muito apertado e pode também irradiar depois para o pescoço. A intensidade é ligeira a moderada, não se agrava com a atividade física, como a enxaqueca. A pessoa aqui também vai estar mais sensível à luz e ao ruído. Pode aqui haver também uma alteração dos padrões de sono dada esta dor e, em alguns casos mais severos, também estar associada a tonturas, náuseas ou fadiga. Depois temos a cefaleia associada à sinusite, que é um tipo das cefaleias secundárias, que é muito comum também de aparecer no contexto da farmácia, uma dor bilateral, que a intensidade também pode variar e agrava quando a pessoa se inclina para a frente ou se deita, portanto aqui quando muda de posição. O paladar e o olfato às vezes também estão alterados, diminuídos sobretudo. Pode durar alguns dias, mas normalmente resolve-se com o tratamento da sinusite. Aqui, portanto, as características da sinusite, o aumento da produção de muco que leva ao aumento da pressão na zona sinusal e depois leva ao nariz entupido, corrimento nasal espesso e a dor ou sensação de pressão nos seios perinasais, que depois leva tudo isto ao aparecimento da cefaleia. E por último, aqui das cefaleias secundárias, a cefaleia por uso excessivo de medicação, que aqui acontece em casos quando as pessoas usam frequentemente, normalmente abusivamente, analgésicos ou anti-inflamatórios. Este tem sido um tipo de cefaleia que nos preocupa bastante, porque está a ser cada vez mais comum as pessoas usarem demasiados anti-inflamatórios ou analgésicos
Isto depois só vai ainda agravar o seu tipo de cefaleia, portanto, normalmente a pessoa já tem uma cefaleia pré-existente. Esta cefaleia é diária, recorrente, portanto, é mais de 15 dias por mês e geralmente surge ao acordar ou logo quando o efeito do comprimido que a pessoa tomou anteriormente começa a diminuir. E depois está associado também cansaço, enjoo e irritabilidade. Por exemplo, uma pessoa que tenha enxaqueca e que tome demasiados analgésicos, às tantas já não consegue distinguir-se que tipo de cefaleia que tem, mas vemos que com o tratamento desta cefaleia por existir de medicamentos vai tentar e resolve por vezes a intensidade e a frequência das crises, portanto conseguimos melhorar um bocadinho a qualidade de vida. O tratamento é um bocadinho agressivo, passa pela interrupção abrupta ou gradual da terapêutica e a pessoa tem normalmente de parar pelo menos um mês e a interrupção abrupta é um bocadinho mais, portanto é mais fácil para a pessoa, apesar de não ser fácil, mas é mais fácil do que a interrupção gradual e os sintomas podem mesmo vir a agravar um pouco antes de conseguir-se melhorar. Aqui também este é um tipo de cefaleia que se deve referenciar à consulta médica. Nós podemos atuar aqui na prevenção, portanto, tentar limitar o uso de analgésicos e anti-inflamatórios a 3 dias seguidos e até 10 dias por mês e desaconselhar também as associações que contêm cafeína, aqui pelo potencial aditivo também, e para cefaleias recorrentes, tem mesmo que se fazer profilaxia e por isso mesmo referenciar para a consulta médica. Falando então da enxaqueca, esta é uma doença neurológica que se caracteriza por uma dor de cabeça moderada a forte, que é pulsátil, latejante e normalmente é de um dos lados da cabeça. Aqui estão associados muitos outros sintomas que já vos vou falar. É uma dor que se intensifica com o esforço físico e é altamente incapacitante para as pessoas que vivem com ela. Os outros sintomas são os mais variados, náuseas e vômitos, sensibilidade à luz, ao som, aos odores. A pessoa também está mais cansada, pode experienciar até tonturas, ter a visão turva em alguns momentos, algumas dificuldades cognitivas ou em articular o próprio discurso. Também, no momento em que tem a crise, está incapacitada, bastante incapacitada, que depois, com o tratamento da crise, acaba por passar e tem uma vida perfeitamente normal, mas temos que só compreender que naquele momento a pessoa está mesmo muito incapacitada e tentar ter alguma compreensão pelo que está a sentir, que vemos aqui que é muito mais do que uma dor de cabeça, como às vezes ouvimos falar. Tem também alguma sensibilidade na zona do crânio, na zona dos ombros, do pescoço e pode estar também associado a algum problema gastrointestinal, quer seja diarreia ou obstipação. Pode ser episódica ou crónica, também tendo aqui em conta os 15 dias mais ou menos. Sobre as causas, ainda não se tem bem a certeza quais são as causas. Sabemos sim que existe uma relação genética bastante forte e que é um grande fator para a pessoa ter ou não esta patologia. Depois é ainda influenciada por vários fatores internos ou externos. Antigamente também pensava-se que a vasodilatação era o que causava propriamente a dor de cabeça, mas hoje sabemos que isso é um efeito e não propriamente uma causa. E o que também está documentado é a libertação de algumas substâncias inflamatórias durante a crise, como por exemplo o péptido CGRP, e é também contra a ação deste péptido que os novos fármacos para a enxaqueca estão a ser desenvolvidos. Aqui depois a enxaqueca atravessa diversas fases. Portanto, a fase da crise propriamente dita, temos a fase premonitória, que é aquela que antecede a crise. Aqui a pessoa, isto pode durar algumas horas ou alguns dias, depende muito de caso para caso. A pessoa começa a sentir-se um pouco deprimida, com fadiga, sonolência, a bocejar, tem também apetite por algum tipo determinado de alimentos, e tenta assim ficar um pouco mais cansada, prostrada. E depois também algumas pessoas experienciam outra fase, que é a aura, que nem todas as pessoas têm, apenas 15% a 30% das pessoas que vivem com enxaqueca experienciam esta fase nas suas crises, que aqui são algumas alterações neurológicas, que, por exemplo, a mais comum é a aura visual, em que a pessoa deixa de ter alguma parte da sua visão, fica desfocada. Algumas pessoas também indicam-nos que sentem-se algumas luzinhas cintilantes, alguns brilhos, uns flashes, portanto ficam mesmo com a visão afetada. Algumas pessoas têm também dificuldades em falar ou até em andar ou mover-se e podem também ter dormência em algumas partes do corpo.
Depois, então, surge a cefaleia propriamente dita e todos os sintomas que a acompanham, e aqui pode durar de algumas horas ou às vezes até 3 dias. Há pessoas que têm esta dor de cabeça durante este período de tempo, pode variar muito também de caso para caso. Depois vem o pós-dromo, ou fase pós-drómica, que é o que vem imediatamente a seguir à dor de cabeça, e é um bocadinho como a fase inicial. Nós até costumamos dizer que é um pouco a fase da ressaca, a pessoa está muito sonolenta, com dificuldade ainda em fazer as suas atividades diárias, e os sintomas são muito semelhantes também à primeira fase. E depois, entre estas fases, temos a fase interictal, que depois está dependente de todos os fatores que podem condicionar o surgimento da crise, mas que a pessoa está perfeitamente funcional e sem dor. Depois, então, aqui os fatores que podem condicionar o aparecimento de uma crise, o que chamamos os gatilhos, eles são os mais variados. Podem ser fatores hormonais, pode ser os mais comuns, como por exemplo o stress ou a ansiedade, alguns tipos de alimentos, também haver uma alteração nos padrões de sono, a pessoa, por exemplo, estar em jejum prolongado ou desidratada. Todos estes pequenos fatores, algumas alterações ambientais também, todos estes pequenos fatores podem condicionar o aparecimento de uma crise. Eles não são os mesmos para toda a gente, nem toda a gente tem os mesmos fatores. Há pessoas mesmo que não conseguem identificar os fatores que desencadeiam as suas crises, o que é perfeitamente normal. Temos só de estar atentos que, às vezes, algum deles pode ser aquilo que condiciona as crises daquela pessoa que vive com enxaqueca. Portanto, agora, falando um pouco sobre como podemos compreender o doente. É importante começarmos por compreender o verdadeiro impacto das cefaleias. Elas têm aqui um impacto nas várias esferas da vida do doente, quer a nível pessoal, familiar, social ou laboral. E também foi agora a melhor forma de ilustrarmos, talvez, com dados mesmo concretos, e foi realizado um estudo a nível europeu, Portugal também participou, para avaliar o impacto da enxaqueca, que se chamava My Migraine Voice, e aqui conseguimos tirar alguns dados interessantes. A nível pessoal, 91% das pessoas vive com medo da próxima crise, 40% sente-se deprimido. A nível familiar, 71% das pessoas referem que precisam de apoio para realizar as suas tarefas do dia a dia e 63% reportou alterações nas relações familiares. A nível social, 80% cancelou os seus planos sociais no mês anterior à realização do questionário e 40% deixam mesmo de planear as idas a eventos sociais. Sobre o estigma, mais de metade sente que a sua dor não é compreendida pelos outros, e a nível profissional, 80% reporta que a enxaqueca tem impacto na sua vida profissional e até mesmo 50% necessitou de faltar ao trabalho, em média 4 dias por mês. Aqui a nível económico, isto já são dados já de um estudo realizado em Portugal, e que nos indica que mais ou menos um trabalhador por ano tem um custo de 1.222 euros, um trabalhador com enxaqueca, para a sua entidade patronal, sendo que estes custos são perfeitamente evitáveis, e é isso que também tentamos sempre reforçar, que diz respeito a custos indiretos, portanto, referem-se à perda de produtividade, que às vezes, tendo as condições ideais no local de trabalho ou fazendo algumas adaptações, são completamente contornáveis. Simplesmente precisamos estar alertas para esta patologia e tentar mudar e melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores. Sobre o estigma, a enxaqueca tem um grande problema, que é uma doença crónica e invisível, portanto, a maioria das pessoas na sociedade acha que é apenas uma dor de cabeça um bocadinho mais forte, talvez, mas na realidade não conseguem imaginar tudo aquilo que a pessoa que está a passar, nomeadamente com uma crise, que vai muito para além da dor, todos aqueles sintomas que têm um grande impacto na sua vida e que levam a que deixe de realizar as suas atividades diárias. O estigma às vezes até vem da própria pessoa, quando é o estigma interno, a pessoa desvaloriza a sua condição. Externo, às vezes as pessoas que estão à sua volta, a família, amigos, os colegas de trabalho, ou até associado a políticas de saúde e legislação, quando às vezes até estas próprias políticas de saúde desvalorizam esta condição. E aqui ele vai surgir devido à falta de informação fidedigna, quando não sabemos o que é a doença, a incompreensão e a falta de empatia, que aqui também tentamos combater com a educação e a advocacia, que é aquilo que também tentamos fazer com o trabalho da nossa associação. E agora então passava a palavra ao Filipe, que nos vai dar um bocadinho a conhecer como é que é viver com enxaqueca. Obrigado, Bruna. Obrigado. Não sei se já me estão a ouvir. Sim? Sim. Obrigado. Obrigado também pelo convite e por esta oportunidade de partilhar aqui um bocadinho a experiência
tanto em nome da Migra como em nome pessoal, enquanto doente de enxaqueca. Pronto, basicamente eu cresci com a minha mãe e o meu avô materno a dizer que tinham dores de cabeça. Portanto, para mim isso sempre foi comum ouvir esses relatos da parte deles. E a verdade é que depois, na altura da faculdade, mesmo na altura do secundário, eu também experimentava várias vezes dores de cabeça e era medicado pela minha mãe, porque já vinha medicada pelo meu avô e, portanto, atuava sempre numa lógica de medicação SOS para atuar quando tinha uma crise. Mais ou menos, portanto, quando comecei a trabalhar no fim da faculdade, tive uns episódios de perda de visão parcial que depois, a seguir a esses episódios, vinha assim uma dor de cabeça muito forte. E eu não sabia o que era, portanto procurei logo um oftalmologista com alguma preocupação, naturalmente, porque era de facto uma coisa que tinha um impacto muito grande. Basicamente, eu começava a perder a visão num ponto pequeno, ou seja, um ponto pequeno ficava completamente desfocado, depois aumentava e apanhava praticamente o campo visual todo, e depois retrocedia e voltava ao normal, e isto durava cerca de meia hora. Quando fui a um oftalmologista, fiz uma série de exames para despistar uma série de coisas, e ele disse-me que o melhor que eu tinha a fazer era, na próxima vez que tivesse um episódio desses, ir a uma urgência de um hospital. E eu assim fiz. E quando visito a urgência, fico um bocado preocupado porque sou logo encaminhado para a neurologia. Portanto, achei logo que pudesse ser assim alguma coisa grave e séria, enfim. Não querendo tirar a gravidade naturalmente à doença que depois acaba por ser diagnosticada. E, portanto, quase imediatamente, porque não havia assim grandes... O diagnóstico clínico era bastante óbvio, fui diagnosticado com enxaqueca com aura. Aquilo que a Bruna descrevia há bocado da fase da aura que antecede, de facto, depois as fases de dor, enjoo, náuseas, etc., era exatamente o que eu tinha, mas não fazia ideia, porque ninguém na minha família que tinha enxaqueca tinha enxaqueca com aura. Portanto, mais ou menos nessa altura, começo a ser acompanhado por um neurologista especialista em cefaleias e começo aqui um percurso que vem até hoje, mas portanto isto já lá vão, enfim, já lá vão assim umas dezenas de anos, 15 anos talvez, e nessa altura começo a fazer um tratamento preventivo, com um preventivo que é usado para a epilepsia, com topiramato, e pronto, e faço o tratamento, aguento o tratamento mais ou menos um mês e meio, porque aquilo tem uma série de efeitos secundários, e o neurologista na altura perguntou-me, eu nessa altura estava a ter cerca de 15 crises por ano, e ele perguntou-me claramente o que é que eu preferia, se preferia atuar com tratamento preventivo, ou se preferia atuar apenas em SOS. E eu, como tinha esse número de crises por ano, achei que, pronto, apesar de ter algum impacto, 15 crises por ano, eu acho que conseguiria lidar bem, porque de facto o tratamento preventivo estava a ter ali um impacto grande a nível de efeitos secundários. E assim fiz, portanto, andei muitos anos a atuar apenas em crise, recorrendo às medicações. Eu sempre me dei melhor com os anti-inflamatórios em caso de SOS, melhor do que os triptanos, e portanto atuava só em crise. O que acontece? Em 2019, portanto, mais recente, eu passo a ter esse número de crises que tinha por ano, passo a ter esse número por mês. E, portanto, passo de uma enxaqueca chamada episódica para uma enxaqueca crónica e começa a ser, de facto, insuportável, porque depois, aquilo que se falava dos gatilhos, de facto, eu acho que é muito importante e dou esse conselho a todos os doentes, conseguirem identificar gatilhos muito claros que os tentem evitar, mas a determinada altura, quando se passa a ter enxaqueca crónica, é um bocadinho por tudo e por nada, e portanto a frustração é grande, porque andamos aqui atrás de uma coisa que quer dizer, muitas vezes já nem conseguimos, não é? Eu lembro-me que tinha um bloco de notas em que apontava tudo, quase tudo o que comia, tudo o que fazia, chegava a ter despertador ao fim de semana para não ter mais horas de sono que o normal, portanto as rotinas são muito importantes em doentes com enxaqueca, a questão das rotinas das refeições, pronto, enfim, respeitava isso religiosamente, a hidratação, beber muita água durante o dia, mas a verdade é que não estava a conseguir controlar e voltei à consulta de cefaleias e a ser acompanhado mais de perto.
muitos doentes saberão ou não, mas que as medicações que existiam até hoje para serem utilizadas como preventivos na enxaqueca não eram específicas para a enxaqueca. Estamos a falar de antidepressivos, anticonvulsionantes, beta-bloqueadores, portanto, e eu comecei nesse processo, que também é um processo um bocadinho frustrante, porque nem sempre, embora seja importante dizer que funcionam com muitos doentes, há outros doentes em que não funcionam e depois têm normalmente efeitos secundários que, não funcionando, tornam-se mais pesados, não é? Ou seja, se a medicação tiver a ter eficácia e ainda assim tivermos a ter efeitos secundários, acho que acabamos por tolerar melhor do que não tendo. O que me aconteceu é que passo por esse processo, começo num ano e meio a fazer esse processo de tentativa de tratamento preventivo eficaz, passo pelos antidepressivos, pelos beta-bloqueadores, para terem uma noção, eu cheguei a tomar 120 miligramas de um beta-bloqueador por dia, portanto tomava 3 vezes ao dia, de manhã à tarde e à noite, e a verdade é que aí conseguia passar de 15 crises para 10 crises, mas quer dizer, não conseguia quase subir umas escadas porque de facto o cansaço era extremo, era assim era frustrante de facto. Depois passo para, isto só para contar aqui um bocadinho os caminhos e também explicar que felizmente vamos tendo tratamentos que têm eficácia e sobretudo alertar para cada doente é um doente e na enxaqueca não há um doente igual ao outro, não há pessoas em que os gatilhos sejam os mesmos, é raríssimo, ou que os tratamentos preventivos sejam os mesmos e que sejam eficazes também é muito raro e portanto é mesmo importante ter acompanhamento especializado, idealmente com neurologistas, especialistas em cefaleias, porque de facto o tratamento é um bocadinho diferente e é mais focado e mais compreensivo, na minha opinião. Pronto, depois de cerca de um ano e meio a fazer estas tentativas com estas medicações, vou para o fim de linha, porque de facto eu já estava com mais de 15 crises por mês e era a indicação que existia, e começo a fazer toxina botulínica, que era, pronto, e que passo trimestralmente e que tenho resultados excelentes no início. Portanto, foi assim outra vez um life-changing, enfim, houve meses que tinha uma crise e que, portanto, aquilo era assim teve de facto um impacto positivo muito grande e tive assim cerca de 2 anos e qualquer coisa. Houve ali uma altura, ao fim de, já não sei especificar quanto tempo, que por estar a ter muita eficácia, é proposto, o protocolo diz que se começa a espaçar a administração de 3 meses, de 3 em 3 para 4 em 4, e nesse mês, nessa altura em que passo para 4, volto outra vez a ter 12 crises e depois quando retomo os 3 em 3 meses, nunca mais voltei ao quadro que estava tão positivo inicialmente. Pronto, atualmente tive que parar esse tratamento porque de facto não estava a ter grandes resultados, continuava com 7, quer dizer, estava a ter face ao não ter nada, não é? Mas continuava sempre com 7 crises por mês, 7, 8 crises, e comecei a fazer há cerca de 9 meses os anticorpos monoclonais, que é de facto um medicamento relativamente recente, específico para o tratamento preventivo da enxaqueca, que são umas injeções de auto-administração, uma vez por mês, e que pronto, também foi um processo, só ao fim da 8ª administração é que eu comecei a ter resultados. Há doentes que têm logo no início, pronto, eu comecei a ter relativamente há pouco tempo, cheguei a ter o mês de novembro não tive nenhuma crise, que era uma coisa que já não acontecia há anos, pronto, só para perceberem que de facto, enfim, o impacto que a Bruna falava, depois é isso, é o impacto que tem. Sim, já tive, felizmente tenho entidade empregadora, sempre tive entidades empregadoras bastante compreensivas, a família, ainda que tenha algum conhecimento de causa, eu acho que as próprias pessoas que sempre viveram com a enxaqueca nunca se deu a relevância merecida, não é? Eu acho que as pessoas mais velhas sempre viviam a tomar SOS e nunca deram a relevância merecida à doença que sobretudo é merecida porque ela pode ter um tratamento eficaz, não é? O meu caso de facto acabou por cronificar, mas há pessoas que logo com o topiramato toleram muito bem e têm logo resultados excelentes ou com outros fármacos,
E, portanto, também alertar para este risco da cronificação quando não é tratada, não é? Porque há muita gente que vai fazendo tratamentos SOS e que não dá atenção devida e não procura médico especializado e de facto já é sabido que quanto mais cedo se for atuando na prevenção, há menos probabilidade da doença cronificar. E, portanto, é importante também deixar esta mensagem. Pronto, em relação aos hábitos de vida, claro que eu recomendo todos os hábitos de vida saudáveis possíveis, mas também que não se entre aqui numa lógica de obsessão, porque a determinada altura é isso, começa a ser frustrante. Eu tive, sei lá, mais de 2 anos sem tocar num copo de vinho, a acordar com despertador ao fim de semana para não ter uma crise ao fim de semana. Quer dizer, depois começa a ser tão limitador e a ter um impacto tão grande também na nossa saúde mental que vale a pena sempre procurar ajuda especializada e questionar todas as ofertas que existem de tratamentos possíveis, porque acho que é esse o caminho atualmente que devemos seguir. Obrigada. Nada. Então, falando agora um pouco de que forma é que o farmacêutico pode fazer a sua intervenção nas cefaleias. Começa logo pela parte do diagnóstico, e aqui também temos um papel muito importante. O diagnóstico médico é feito apenas através da avaliação da história clínica, portanto, eles avaliam todos os sintomas sentidos pelo doente, a sua frequência, a sua intensidade, e a partir daqui é possível ter um diagnóstico. Quando falamos de exame físico ou de exames complementares, são apenas utilizados para despistar outras doenças neurológicas que possam estar associadas à cefaleia. E às vezes as pessoas, por exemplo, vêm um pouco tristes da consulta a dizer que o médico não fez exame nenhum e já diz que eu tenho esta doença, e é mesmo assim, apenas através da história clínica é possível fazer o diagnóstico. Depois, então, o acompanhamento médico das cefaleias, apenas as primárias devem ser acompanhadas e tratadas por um médico, à partida porque a secundária conseguimos resolver apenas com medicação ou com o tratamento da patologia de base, e a grande maioria dos doentes deve mesmo ser seguido nos cuidados de saúde primários, idealmente, claro, pelo seu médico de família, que por vezes também é uma situação difícil, dado o estado atual da saúde no nosso país. E apenas casos específicos devem então ser acompanhados por este neurologista, idealmente num contexto de consulta de cefaleias ou numa consulta de neurologia. Sobre o tratamento, ele divide-se em agudo e preventivo, e também farmacológico e não farmacológico, e todos eles são descritos nas recomendações terapêuticas para as cefaleias que foram redigidas pela Sociedade Portuguesa de Cefaleias. Sobre o tratamento farmacológico, nós temos o tratamento agudo, que passa por analgésicos, anti-inflamatórios, os triptanos, antieméticos e aqui o oxigênio de alto débito para o caso da cefaleia em salvas. E o tratamento preventivo, temos todas estas terapêuticas inespecíficas, como o Filipe também falou, mas atualmente já contamos também com os anticorpos monoclonais e com os gepantes, que vêm aqui revolucionar um bocadinho este tratamento. Os gepantes, alguns deles também atuam como tratamento agudo, depende um bocadinho depois do uso que cada doente faz. Depois também temos aqui o Botox, a toxina botulínica, que o Filipe também fez, e depois ainda muitas outras terapêuticas inespecíficas, mas que realmente resultam para alguns doentes e que são sempre testadas antes destas terapêuticas mais específicas. Sobre o tratamento não farmacológico, aqui também é algo que pode ser também indicado no contexto do aconselhamento farmacêutico, quando a pessoa está numa crise, portanto, que funciona aqui como tratamento agudo, é muito importante descansar um pouco, tentar ali ter alguma pequena cesta, tomar a medicação primeiro e depois então descansar, até que a medicação comece a fazer efeito. Algumas pessoas também beneficiam da aplicação de frio, de uma massagem, banhos quentes também, e depois aqui fazer alguns exercícios de relaxamento, que também funcionam para alguns doentes. Sobre o tratamento preventivo, é realmente esta modificação do estilo de vida, manter a hidratação, as rotinas, tentar também fazer algum exercício físico, e depois também algumas pessoas fazem fisioterapia ou acupuntura ou até tomam alguns suplementos alimentares que parece também ter algum efeito, dependendo lá está de cada caso e das necessidades de cada doente. Portanto, aqui o caminho do doente, começando na parte do diagnóstico, quando é confrontado com o diagnóstico, o doente para-se logo, sobretudo com falta de informação sobre esta patologia, há também muita desinformação a circular,
também se depara com as dificuldades no acesso aos cuidados de saúde, principalmente quando necessita ter um acesso à consulta de cefaleias, muitas vezes não sendo compreendido nem pelas pessoas que lhe são mais próximas, nem pelos próprios profissionais de saúde, por vezes, os seus sintomas são desvalorizados e por isso mesmo ele vai procurar ajuda junto ao profissional de saúde que lhe está mais próximo e no qual confia, que muitas vezes é o farmacêutico, onde consegue ter logo acesso mais fácil do que propriamente a um médico ou outro profissional de saúde que não é tão no imediato. E aqui qual é que é o papel do farmacêutico? Enquanto profissional de saúde tem aqui o dever de promover a saúde, portanto falar sobre esta patologia e tentar transmitir toda a informação possível, depois atuar aqui ao longo do tratamento da pessoa e à medida que vai sendo acompanhada, tentar algumas estratégias de prevenção, detectar e avaliar o risco, portanto tentar ver se a pessoa está a cumprir os dias da terapêutica SOS, tentar ver se está a fazer o devido efeito, se precisa de acompanhamento médico ou não, e depois também fazer este acompanhamento farmacoterapêutico ao longo do tempo. E na perspectiva do doente, o que é que ele espera do farmacêutico? Que valide e aceite a sua condição, portanto, que tente compreender os seus sintomas e não desvalorizar alguma coisa que possa estar a sentir, e também procura depois aqui o seu aconselhamento no dia a dia. Portanto, na prática, deparamos-nos aqui com algumas barreiras, o tempo disponível que é limitado e normalmente é bastante pouco tempo que temos para falar com o doente, a falta também de acesso à informação médica do doente, que por vezes a própria pessoa também não nos consegue explicar logo tudo, isto limita aqui um pouco também a ação, a falta de privacidade também no contexto do atendimento e depois a própria rede de cuidados, aqui nomeadamente a nível hospitalar, não inclui o farmacêutico. Quando a pessoa está a fazer o tratamento a nível hospitalar, normalmente o farmacêutico é deixado um pouco de parte e que também não facilita aqui a comunicação com o doente. Mas também existem algumas oportunidades, temos formação especializada disponível, podemos aprender mais sobre estas patologias, também a acessibilidade ao doente, que aqui é um dos aspectos que faz também com que sejamos aqui o profissional por vezes de eleição quando o doente tem alguma dúvida ou questão, e depois também tentarmos promover a vantagem do desenvolvimento do farmacêutico nos cuidados que são prestados ao doente e que, mais uma vez, sobretudo a nível hospitalar. O que é que podemos fazer? Então, realizar estas formações especializadas, procurar sempre ouvir o doente, prestar este apoio na gestão da doença e na promoção da saúde, por exemplo, dar aqui a conhecer as associações de doentes das mais variadas patologias, também disponibilizar algum material de apoio ao doente, e aqui nós também temos vários materiais no nosso website, estar atento depois a estes sintomas e sinais mais comuns das cefaleias, que depois podem levar a referenciar ao médico ou não, esclarecer todos os aspectos, também mostrar sempre a nossa compreensão, aconselhar sempre a terapêutica SOS até existir efetivamente o acompanhamento médico, quando assim se justifica, e também tentar desenvolver alguns projetos de sensibilização na comunidade e dar a conhecer estas patologias. Por exemplo, a nível de formação, a Migra Portugal desenvolveu com a Ordem dos Farmacêuticos o curso Enxaqueca e Cefaleias, que é um curso de capacitação, que aqui fala de todas estas generalidades das patologias, fala dos tratamentos, também tem alguns casos na primeira pessoa dos mais variados tipos de cefaleias, tem também estes materiais de apoio, e o nosso grande objetivo é melhorar os cuidados que são prestados às pessoas que vivem com estas patologias. E também mais recente é o curso de intervenção do farmacêutico na enxaqueca em contexto hospitalar, que aqui fala um pouco mais aprofundadamente da fisiopatologia da enxaqueca, deste impacto que também já temos vindo a falar. Também fala em mais profundidade das classes farmacológicas que são aplicadas no tratamento preventivo da enxaqueca e das guidelines que são mais atuais, e também da intervenção farmacêutica centrada no doente, tal e qual como o curso anterior. Deixo-vos aqui algumas informações dos materiais que temos disponíveis no nosso website. Temos também um mapa de especialistas que permite à pessoa localizar o especialista mais próximo da sua área de residência. Deixo-vos aqui também as nossas redes sociais e os contactos. Não sei se agora temos tempo, mas nós tínhamos aqui uma música que foi produzida pela Rita Red Shoes, com a letra de uma neurologista especialista em cefaleias, que fala-nos sobre a enxaqueca. Não sei se... Temos tempo. Sim? Ok, pronto. Então passo. E que acho que ilustra muito bem aquilo que um doente sente, e pelo menos é isso que também temos ouvido de feedback das pessoas que vivem com enxaqueca.
Another weekend I spend in bed, thunder striking inside my head. What the hell have I done this time? Slept all night, had no wine. I can't believe this stupid pain comes out of nowhere inside my brain. Busting my head, thought in my mind, knocking me down, stealing my time. I tried to sleep, I tried to rest. I take whatever bills I've left. I know this won't go away today. My pain's still in the dark. My pain, I close my eyes. My pain, just let me be. My brain, what can't you see? It's just not fair. I try so hard. I'm always ready, always on guard. It strikes in silence, it strikes in sleep. I keep on being the weakest link. It's not a headache, it's just my curse. Everything I do just makes it worse. Nobody gets it, nobody can. How can I win? How can I plan? Can I control this and have a life? Become a mother, be a wife. Could it be too much to ask to lead me on a healthy mass? My pain's still in the dark. My pain, I close my eyes. My pain, just let me be. My brain, what can't you see? I'm in despair, just let me be. There's nothing you can do for me. Understand, I'm not my pain. If I can't win, I'll go insane. E pronto, muito obrigada e estamos disponíveis para responder a qualquer questão. Obrigada, mais uma vez. Eu gostei muito da vossa apresentação, aliás, posso partilhar que eu não conhecia o vosso site e quando decidimos lançar-vos o convite para falar portanto, sobre esta temática, fui ler, achei que como farmacêutica e como profissional de saúde é um site que vou recomendar. Tem uma informação muito precisa, a forma de comunicar, acho que está mesmo portanto, para a sociedade civil, para o doente com enxaqueca, acho que é muito perceptível e fiquei também muito contente por perceber, e como apaixonada pela literacia em saúde, todos os vossos grupos de partilha que já têm e o vosso projeto O Caminho do Doente. Achei muito interessante e achei que realmente as associações, no fundo, fazem a diferença nesta partilha e também neste aconselhar e acolher os doentes que sofrem de patologias crónicas. Focaram aqui vários aspectos que eu achei interessante e queria, lançar aqui para o debate antes de passar a palavra também a mais alguém que queira intervir.
Um dos primeiros pontos, e que eu penso que nós na prática profissional vemos muito, é efetivamente a dificuldade inicial de haver um diagnóstico correto. Ou seja, como profissional sinto que muitas das vezes nem todos os médicos e nem todos os farmacêuticos estão devidamente capacitados e alertados, e atribuímos muitas das vezes à causa da cefaleia só fatores muito hormonais ou sempre ligados ao stress, quando afinal é multifatorial, não é? E como dizia o Filipe, como doente, e como disse a Bruna, a parte dos gatilhos afinal são imensos e podemos ter aqui situações multifatoriais. O segundo ponto é o próprio acesso ao médico especialista. Eu sinto que realmente as pessoas andam sempre apenas a medicar só para a situação aguda, e talvez também pela nossa rede de cuidados não estar um bocadinho subcarregada, se calhar não há um encaminhamento realmente, e aqui ressalvo também a falta talvez de valorização de muitos problemas que são do foro neurológico. Infelizmente, se calhar não valorizamos também o doente, e o próprio doente também não se sente entendido. Se calhar ele próprio não valoriza aquela dor, ou não sei se é um mito, também me esclareçam. Como o Filipe dizia, a minha mãe também já sofria de enxaqueca. Outros também acham, ou na mulher, se calhar é normal naquela altura do mês ter dor de cabeça e tem que viver com isso. Se calhar temos que desmistificar, não é? E ajudar as pessoas e mostrar-lhes que há a parte da prevenção e há todo um caminho, se calhar, que podem percorrer na melhoria da qualidade de vida. Porque muitas das vezes eu acho que só quando há essa, como mencionou o Filipe, essa cronificação, é que realmente vamos em situação limite, não é? A tratar verdadeiramente a enxaqueca e se calhar as pessoas também não valorizam muito a prevenção e não estão tão informadas. Acho que ainda podemos melhorar muito essa informação. E o terceiro ponto está quase, estava esclarecido no fundo no que é a nossa intervenção enquanto farmacêuticos, o que é que, e que a Bruna mostrou muito essa parte de realmente pela capilaridade e pela proximidade, somos um profissional de saúde a quem as pessoas recorrem. Realmente o tempo não é muito, mas eu acho que tentamos ter uma postura de escuta ativa e de valorização da problemática da pessoa, e realmente é pena os dados em saúde ainda não estarem, quer pelo sistema de proteção de dados e por questões legislativas também, de legislação que tem que haver, ainda não estarem ao acesso dos farmacêuticos e não haver esta rede de contacto com todos os profissionais de saúde, porque realmente a nossa indicação para o médico também pode ser por detectarmos várias vezes os nossos utentes habituais a queixarem-se de dor de cabeça, e como o Filipe dizia, se for 15 episódios no ano, se calhar a pessoa pode conseguir gerir, e atribuem se calhar, desculpem dizer outra vez a parte feminina, mas as mulheres normalmente verbalizam mais vezes estas problemáticas, mas se calhar atribuem só a questões hormonais ou de stress e portanto, recorrem só aos medicamentos, aos analgésicos e anti-inflamatórios, muitas das vezes não esteroides, quando deviam estar a fazer um tratamento, e aí caímos no risco de haver mesmo a cronificação e no fundo, a escalada, penso eu, daquilo que descreveram da cefaleia para a enxaqueca mesmo, portanto, não só para uma dor de cabeça, mas para a enxaqueca. Sim, é isso mesmo. Se calhar posso só começar por falar aqui da parte do diagnóstico. Nós temos algumas pessoas que às vezes neste caminho todo até chegar ao sítio certo levam às vezes 15 anos até ter um diagnóstico efetivo. Portanto, desde o momento em que começam a experienciar os sintomas. Por isso é mesmo muito importante
estarmos atentos, às vezes aqueles pequenos sinais que a pessoa possa dar e dizer tenho dor de cabeça quase o mês todo, às vezes até tenho vômitos e náuseas, tentar logo estar alerta e se calhar fazer algumas perguntas-chave que nos podem levar só a alertar aquela pessoa que realmente deve procurar um médico e que o seu problema tem solução. E nós vemos aqui que há muitos tratamentos e também há muitas falências de tratamentos, há muitas pessoas que experimentam vários tratamentos até efetivamente conseguirem chegar àquele que resolve o seu problema, resolve, pronto, no sentido em que melhora a sua qualidade de vida e a frequência e a intensidade das suas crises, mas há tratamento para todos, simplesmente temos que continuar a persistir, a tentar e não desistir às vezes passado uma semana, claro que às vezes os efeitos secundários sobrepõem-se, mas tentar sempre persistir e procurar este acompanhamento médico porque há solução. Não devemos apenas só estar já a pensar, pronto, ok, toda a gente na minha família tinha, eu agora tenho que me aguentar, pronto, isso não é correto, sabemos que há tratamento e há uma solução. E aqui a parte do acesso aos cuidados médicos tem realmente sido uma dificuldade e apesar destes dados nos dizerem que quase 90% dos doentes bastava serem acompanhados pelo médico de família, isso às vezes também não acontece porque, por vezes, o próprio médico de família às vezes também não está atento para todos os sintomas e como também tem que gerir toda a saúde da pessoa é difícil, não é? Não é especialista e às vezes há mesmo esta dificuldade do próprio profissional de saúde às vezes não valorizar os sintomas e a pessoa andar aqui um bocadinho perdida todos estes anos e por isso é que é muito importante também todos terem formação, mesmo os próprios médicos de família, farmacêuticos, todas as pessoas envolvidas nos cuidados de saúde prestados aos doentes, é muito importante que estejam alerta para estes sintomas, porque o diagnóstico na realidade é simples, não é? Não tem grande custo, é avaliar aquilo que a pessoa sente e simplesmente tentar, pronto, depois a tentativa e erro dos vários tratamentos. E acho que é isso. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, Filipe. Não, acho que disseste tudo, de facto. Sim. Filipe, se calhar também lhe lançava aqui uma questão. Se todos tivermos um bocadinho realmente mais de empatia com as doenças dos outros, ou nesta sociedade tão agitada, nem sempre portanto, às vezes há tempo para pensarmos, mas durante a sessão, eu lembro-me de um episódio que me aconteceu logo e que me marcou. Talvez 5, 6 anos de prática profissional que eu tinha, e lembro-me de uma pessoa me confidenciar que, sabe, eu acho que vou perder o meu emprego, porque eu tenho imensas vezes enxaquecas. Eu penso que, além da enxaqueca, a senhora também tinha fibromialgia. E, portanto, se calhar o Filipe também poderá dar aqui o seu testemunho, no fundo, o quão incapacitante é a doença e, portanto, a angústia daquela pessoa, e estamos a falar, se calhar, por volta de 2010, talvez, ou 2008, portanto, a dificuldade, porque também ainda não se falava tanto de fibromialgia, de o próprio local de trabalho perceberem a dificuldade que ela teria mesmo em conseguir ir trabalhar, conseguir manter a produtividade, ou sequer conseguir sair de casa, não é? Pela descrição, portanto, as dores são, portanto, é mesmo de todo incapacitante. Uhum. Sim, eu acho que há aqui uma coisa que é muito importante, que a Bruna naturalmente frisou, mas que eu insisto muito nisto, que é perceber que a enxaqueca é uma doença neurológica, ou seja, não é um sintoma de uma outra coisa qualquer, não é uma dor, não é um capricho. Portanto, de facto, é uma doença neurológica que tem uma série de sintomas associados à volta dela, dos quais um deles é a dor, mas não é o único. Portanto, há aqui uma série de outros, sejam as náuseas, sejam as pessoas que têm aura. Portanto, há pessoas que têm aura, que é aquele episódio que antecede a crise, que ficam com a fala enrolada, quase que parece que estão a ter um AVC, que perdem a visão, enfim, é uma coisa séria, no sentido da incapacidade que causa,
e portanto, de facto, é importante. Qual é que eu acho que é a questão? Como toda a gente, alguma vez na vida, experienciou uma dor de cabeça, quando houve alguém a falar de uma enxaqueca, associa logo à dor de cabeça que teve alguma vez na vida. E é importante perceber, efetivamente, que a enxaqueca não é uma dor de cabeça comum, é uma doença neurológica, e pronto. Isso é a base de tudo, e acho que ajuda logo muito no entendimento do outro lado, não é? A pessoa que está do outro lado acho que vai logo entender-nos muito melhor se tiver esta percepção clara de que é efetivamente uma doença. Depois, a incapacidade é real, ou seja, nós ficamos incapacitados. Nós tivemos inclusivamente na Migra uma campanha que era temporariamente fora de serviço. Também é importante que se perceba isso. Eu acho que os doentes com enxaqueca têm quase todos, ou todos, eu diria, têm uma resiliência muito especial porque sabem que a qualquer momento, portanto é uma coisa completamente imprevisível, pode surgir uma crise em que vão ficar incapacitados de um momento para o outro. E, portanto, seja a nível laboral, seja a nível familiar, seja a nível social, quase que tentam compensar isso, não é? Porque naturalmente sabem que pode acontecer aquilo a qualquer momento. Portanto, por exemplo, a nível profissional, quando estão a ser produtivos efetivamente, porque pode haver ali, claro que depois as adaptações que a Bruna falava no trabalho são essenciais, seja flexibilidade de horário, seja teletrabalho, portanto, para ver esta abertura, esta disponibilidade porque de facto as pessoas não vão ser menos competentes ou menos produtivas, simplesmente têm uma doença enfim, que não é que as caracterize, mas que faz parte delas e que vai torná-las incapazes temporariamente, pronto. Mas de facto, é isso. Pois ainda há aqui outras coisas que acabas por não falar, mas para ter uma noção, as pessoas podem, e eu já passei por isso também, pode haver aqui uma flutuação nos próprios sintomas. Houve uma altura que tinha enxaqueca vestibular, que é com vertigem, portanto, eu cheguei a estar no escritório, de repente parecer que o chão se mexia, ter que ir a correr à casa de banho vomitar e ficar incapacitado durante cerca de 1 hora, tomar logo SOS, naturalmente, e ficar incapacitado. Pronto, por isso é que nós dizemos muitas vezes que nos espaços de trabalho, havendo um espaço que permita à pessoa descansar por meia hora ou 1 hora, pode fazer toda a diferença, porque efetivamente se a pessoa, sobretudo se já estiver a ter, enfim, se for crónico e se estiver a ter um tratamento preventivo, se atuar logo ali com o SOS no início da crise, isso é essencial também transmitir aos doentes, que é não esperar para ver se evolui muito, mal haja um sinal, nisso nós que temos aura, enfim, eu não tenho em todas as crises, mas somos uns beneficiados porque a aura acaba por ser um sinal e tomamos logo o SOS e conseguimos atuar logo na base, não é? Mas isso por exemplo, acho que um farmacêutico acho que é essencial esse aviso ao doente, que é logo uma diferença incrível. Por exemplo, as crises que acontecem durante a noite normalmente depois têm um impacto muito maior no dia porque a pessoa não atuou atempadamente com o SOS, não é? Pronto, mas é isso, de facto tem um impacto muito grande e que nos obriga aqui a uma gestão um bocadinho diferente dos nossos tempos, da nossa vida. Ainda bem que algumas, portanto, este trabalho híbrido e estas novas modalidades também nos permitem agilizar um bocadinho mais, mas realmente a divulgação da doença ou estas desmistificações também acho que ajudam à compreensão melhor por parte da sociedade civil. Portanto, a Bruna falou aqui em fármacos mais avançados, o acesso a esses fármacos por parte do doente, acha que é fácil ou está ainda sujeito à aprovação ou só para casos muito graves? Sim, de momento está melhor do que logo quando a sua comparticipação foi aprovada, mas ainda é uma grande dificuldade no acesso aos cuidados. Ainda é uma das principais dificuldades, é a pessoa realmente chegar a esses fármacos, porque foram também divulgadas algumas guidelines que indicavam que, por exemplo, teria que haver falência terapêutica de uma segunda linha, e aqui estamos a falar do bloqueio do nervo occipital, que também é feito a nível hospitalar, ou também a administração da toxina botulínica,
e muitas das pessoas nem sequer chega a esta segunda linha. Portanto, para chegar aqui aos anticorpos monoclonais, seria muito mais dificultado o seu acesso, porque teriam que ter falência de uma destas duas. E vemos que isto depende um bocadinho ainda de hospital para hospital, que lá está, cada um depois faz um pouco a sua forma de gestão de recursos, não é? E vemos ainda que ainda é uma questão muito económica, o que nos deixa um bocadinho também tristes, porque há pessoas que precisam mesmo destes fármacos e estão sem acesso devido apenas, às vezes, desvalorização da própria doença e também do custo efetivo dos fármacos. Que, pronto, nós não pedimos, e reforçamos isto muitas vezes, não pedimos que toda a gente tenha acesso a estes fármacos, que são efetivamente dispendiosos, mas sim que quem precise tenha acesso, e isso não está a acontecer de momento. E é também uma das questões pelas quais lutamos, e apesar de já ter melhorado desde o seu lançamento, é isso, ainda não estamos longe de atingir o ideal no acesso aqui a estes fármacos, sim. Os gepantes, aqui estou a falar dos anticorpos monoclonais, mas os gepantes são mesmo muito recentes, a sua comparticipação ainda nem sequer está aprovada, já estão a ser comercializados, mas pronto, ainda estamos a aguardar porque efetivamente, apesar de já estarem disponíveis, muito poucas pessoas ainda o estão a fazer e é também algo que estamos a aguardar. Ok. Eu penso que temos aqui alguém que tem a mão levantada, Isabel Vieira, não sei se quer intervir. Boa noite. Isabel diz que foi sem querer, mas temos aqui mais perguntas de algumas pessoas. Uma das colegas farmacêutica pergunta como é que podemos ajudar os utentes a identificar os gatilhos? Não sei, queres responder, Filipe, ou queres que responda? Quer dizer, eu posso dar aqui o meu ponto de vista enquanto doente, depois tu se quiseres complementar com o ponto de vista mais profissional. Quer dizer, eu acho que há aqui uma série de gatilhos que são logo assim descritos à partida, que têm a ver com as rotinas. Portanto, rotinas de sono, rotinas de alimentação, não ficar muito tempo sem comer, hidratação também a base, a questão de os excessos, seja de álcool, o vinho tinto especificamente, enfim, depois há assim uma série de outros gatilhos, o stress, a ansiedade, que quer dizer, dizer isso a um doente que não sei muito bem como é que se controla, não é? Como é que, porque enfim, não é? E depois quando já se está no meio e até crises consecutivas. Agora, a identificação, eu acho que passa muito por fazer um calendário de crises, tentar nesse calendário especificar, ter um calendário mensal em que se diz a crise, o que eu faço, vou dar o meu exemplo específico, é dizer a crise que tenho, o grau de dor que tenho, o SOS que uso nessa crise, se normalmente uso o SOS combinado com para o enjoo, o Motilium, ou, enfim, não me lembro agora do nome genérico. Exato. E depois tentar associar, tentar identificar o gatilho, por exemplo, perceber se houve alguma coisa que fiz no dia anterior que possa considerar um gatilho, enfim. É por aí que eu faço, pelo menos. Bruna, não sei se... Eu ia só dizer que os mais comuns são mesmo o stress, a ansiedade, estas alterações da rotina, que até depois fala-se muito na enxaqueca de fim de semana, quando a pessoa muda alguma coisa na sua rotina, tem depois a crise, isso desencadeia uma crise, mas é esses mesmos principais, é os fatores hormonais, e aqui está muito relacionado com a parte menstrual e tudo mais, que também é algo que se faz registro neste calendário que o Filipe disse, porque aqui pode ser efetivamente um fator que desencadeia e é muito comum. Os fatores hormonais, stress e ansiedade e alteração de rotinas são os principais. Os outros, quando são alimentares ou de alguma substância, é muito difícil dizer para a pessoa estar atenta, porque
Até pode dizer neste dia calhou beber um copo de vinho e teve crise, mas se calhar daqui a um mês bebe outra vez um copo de vinho e não tem crise. Pronto, aqui é mesmo muito difícil e se calhar também não é por aí que devemos focar, apenas estar atentos a estes mais comuns, porque algumas pessoas até nunca chegam a identificar um gatilho. Portanto, a par de outras doenças, porque estamos a falar aqui na parte da enxaqueca de uma doença neurológica, não é? Como frisava até o Filipe, aquilo que me parece até da vossa descrição é que a gestão da doença, o conhecimento e a autogestão da doença é muito importante, portanto, o viverem com qualidade de vida ou evitar estas situações pressupõe um conhecimento muito grande e também não é que seja uma autodisciplina, Filipe, mas se calhar portanto, esta gestão com os quadros ou o compreender como é que o nosso organismo, ou neste caso o organismo da pessoa que vive com a doença, reage nas várias situações e, portanto, como é que é um bocadinho quase a autogestão, não é, Filipe? E acho que a disciplina é um bocadinho mais essa, não é? Não se privar de fazer as coisas, mas estar atento, não é? Sim, eu acho que sobretudo há aqui, para mim, pelo menos há aqui 2 graus. Eu acho que quando e isto é mais uma vez é a minha opinião, nada científico, mas eu acho que quando é episódica, essa autogestão e esse cuidado com os gatilhos ou tentar conseguir identificá-los, acho que de facto pode ter um impacto muito grande e de facto não haver necessidade de correr tanto a fármacos, etc. Quando é crónica, eu acho que corremos aqui o risco, o médico a determinada altura, quando eu andava aqui numa busca incessante de gatilhos, chegou-me a dizer, Filipe, mas olha que existem centenas de gatilhos possíveis, portanto, tenho que descansar um bocadinho acerca disso, porque senão torna-se doentio, não é? Porque a determinada altura é por tudo e por nada, e portanto, no meu caso, há gatilhos que eu consigo identificar e que, depois o que eu acho também em relação ao tratamento preventivo é que, basicamente, o que acontece é que com o tratamento preventivo a nossa sensibilidade aos gatilhos não é tão alta, portanto, parece que diminui. Portanto, nós conseguimos ter os gatilhos, eu consigo mais facilmente beber um copo de vinho tinto, consigo mais facilmente mudar as rotinas de sono, pronto. Mas eu sei alguns gatilhos que eu consigo identificá-los, mas há outros casos em que tenho crise e que não faço ideia qual foi o gatilho, não é? Portanto, é isso. Eu acho que sim, que o autocuidado, tentar naturalmente, porque isso depois tem benefício também em toda a nossa vida, naturalmente, mas acho que é essencial, mas com conta, peso e medida, não se entrar aqui numa espiral de busca, porque pode ser muito frustrante também. Não se tornar obsessivo, não é? Acaba Sim, por, sim. pronto, aprender a viver com as coisas, mas não Sim. fazer disso também só o objetivo diário. Exato. Bruna, acha que, pronto, nesta parte que estivemos a falar da importância da capacitação dos vários profissionais de saúde, e como referiu e bem, muitas das vezes o médico de família faz o melhor que pode no tempo que ele tem e efetivamente não é especialista, acha que o encaminhamento para estas consultas é feito com alguma frequência ou a regra geral o médico de família ou outros médicos tentam gerir logo a patologia e, claro, ajudar o doente, fazer a medicação, mas acha que há este encaminhamento ou ainda falhamos aqui muito no encaminhamento? Sim, aqui há algumas falhas, sobretudo também pela falta de consulta de cefaleias que existe a nível nacional. Portanto, até já foi feito um estudo também pela Sociedade Portuguesa de Cefaleias, que nos indica que efetivamente existem os centros de referência que são necessários no país, o número é muito adequado, mas depois, em termos de consultas que existem, são muito poucas horas semanais, às vezes só 2 ou 3 horas por semana, o que é muito pouco e não é suficiente para cobrir todas as necessidades. A nível do acompanhamento da medicina geral e familiar, muitas vezes, e até o mais correto, é tentar primeiro medicar o doente com SOS, ver como é que reage, depois então, por vezes, tentar o preventivo, isto pode ser mesmo feito pelo médico de família, e essa é a ideia idealmente, mas em casos em que seja, por exemplo, uma cefaleia mais refratária, mais difícil de tratar, efetivamente há este reencaminhamento. Mas depois algumas pessoas também
quando não sentem que há a resposta adequada ao seu caso, procuram o acompanhamento da especialidade por si próprias. Portanto, é aquilo que vimos também do nosso estudo, que 70% das pessoas vão procurar este acompanhamento especializado no privado e pagam do seu próprio bolso só para terem também esta ajuda de um especialista. E vemos que isso efetivamente acontece, mas idealmente seria isso, serem acompanhadas pelo médico de família, que está perfeitamente capaz de fazer este acompanhamento dos casos mais simples, com o preventivo e o SOS, em que há resposta. E depois, então, se houver a necessidade, encaminhar para a consulta de cefaleias, mas lá está, depois temos aqui o problema dos elevados tempos de espera, da resposta que não é suficiente. Pronto, pode ser aqui também um entrave. Pois, porque eu, em termos profissionais, alguns encaminhamentos que eu sinto que às vezes há é para a parte da consulta da dor, mas se calhar não é específico, portanto, até do que o Filipe descreveu, e acho que o acompanhamento dele é muito bom, não é? Se calhar também passou por várias opiniões, mas parece-me que às vezes, ou realmente na falta realmente e tempos de espera, é tudo muito encaminhado, é para a consulta da dor. Não sei se tem essa sensação. Eu na prática profissional tenho um bocadinho essa sensação, que não vamos para uma área tão específica e que seria provavelmente muito mais eficaz em termos do tratamento. A Bruna tem essa ideia dos doentes que Por acaso, de consulta da dor, não tenho tido muito esse feedback, mas, por exemplo, em vez de ser para a consulta de cefaleias e ir para a consulta de neurologia, acontece muito. O que às vezes também acontece um pouco a mesma resposta, ou seja, às vezes não há muita valorização dos sintomas, tenta-se tratar sobretudo a dor, não é? Que lá está, é aquilo que salta mais à vista, mas depois às vezes a pessoa tem um padrão já tão crónico e que precisa de muito mais do que testar todos aqueles tratamentos que têm que haver falência terapêutica para depois chegar a um mais específico. Há casos mesmo que isso não se justifica. Pronto, às vezes temos alguns casos de associados que têm às vezes 25 dias por mês com dor e isto não é suportável e não podemos estar a sujeitar estas pessoas. Agora vai tentar isto, e depois mais isto, e depois mais isto. Quando às vezes a pessoa já fez aquilo ao longo da vida, mas depois vai para outro hospital ou vai ser acompanhada por outro médico e tem que testar tudo novamente, é um bocadinho ingrato, não é, para o doente e devia estar aqui um bocadinho mais agilizado. Mas sim, aqui depende muito do tipo de abordagem, às vezes até há aquela dificuldade da pessoa transmitir aquilo que sente e por isso é que ajuda muito fazer este registro que o Filipe indicou, do calendário. Nós também temos um questionário no nosso site que é para preparar a consulta médica, ou seja, para a pessoa já ir com aqueles pontinhos todos preparados, que é importante para fazer o diagnóstico, porque às vezes aqui, logo da parte do diagnóstico não sendo correta, a pessoa já não vai ter o tratamento que precisa. E passa, por exemplo, só por dizer, eu tive, neste dia senti já esta moinha, que, por exemplo, já conta como dia de crise, não é? Daquela fase anterior à dor, ou dos dias posteriores à dor de cabeça propriamente dita. É muito importante registarmos tudo isto, que é para depois o médico avaliar e conseguir ver mesmo o padrão das crises e conseguir perceber exatamente aquilo que a pessoa tem. Por isso é mesmo muito importante. Certo. Sim, eu de facto ia dizer que como estava a referir, tive de facto muita sorte, porque na altura em que fui diagnosticado, passei a ser seguido na consulta de cefaleias raras do Hospital de Santo António, aqui no Porto, e de facto, desde essa altura que, claro que depois tive alta quando decidi fazer só os tratamentos SOS, mas quando quis voltar o processo foi bastante, como já tinha tido lá a consulta, não é? Portanto foi relativamente simples. Mas o que nós também sabemos, e Bruna corrige-me, não sei se vou dizer o dado exatamente certo, mas é que infelizmente no próprio curso de medicina, portanto, há muito pouco tempo dedicado às cefaleias. Eu julgo que no curso todo acho que são tipo 4 horas. Sim. Não sabemos com certeza, mas é mesmo muito pouco, sim. Exato. E portanto é assim quer dizer, parece-me a mim pelo menos que para o impacto que tem a enxaqueca, por exemplo, pensando que há 2 milhões de pessoas em Portugal,
sofrem com enxaqueca, seja ela episódica ou crónica, parece-me que é pouco tempo dedicado no curso para uma doença que tem este impacto, não é? A todos os níveis. E depois, claro que este encaminhamento e o facto de haver poucos especialistas, o meu neurologista já me disse que, de facto, às vezes o problema é esse, mesmo dentro dos neurologistas não há tantos a irem para a subespecialidade de cefaleias, e, portanto, e que eu sinto que é mesmo uma diferença grande, o acompanhamento. Sim. E no fundo, se realmente, até em jeito de conclusão, se realmente olharmos para estes dados e pensarmos que em situações de incapacitantes só temos as lombalgias à frente das cefaleias e da enxaqueca no mundo inteiro, portanto, e todos nós já experimentámos uma ligeira cefaleia, se calhar, ao falarmos em enxaqueca, falamos em muito mais, não é? E realmente essa parte da capacitação e da dedicação de alguns profissionais de saúde a estas especialidades era realmente muito importante. E, portanto, acho que também deixo aqui, se calhar, depois a Bruna também em jeito de fecho desta conversa, e antes de agradecer a vossa presença, eu acho que deixo aqui o apelo a todos os colegas profissionais de saúde, sejam farmacêuticos, enfermeiros, técnicos, para visitarem o vosso site, para lerem a informação que consta, para, se calhar, no âmbito da nossa prática profissional, divulgarmos mais vezes perante estas situações de queixas a vossa associação e também desmistificarmos este caminho que às vezes é preciso ser feito, porque a pessoa sentir que está mais capacitada, quer em termos de profissionais de saúde, quer em termos do cidadão e do doente com cefaleia ou com enxaqueca, acho que ganhamos, quer em qualidade de vida, quer em tudo, não é? No dia-a-dia da pessoa. Portanto, antes de pronto, para finalizarmos, eu gostava de agradecer a vossa presença e a vossa apresentação, que foi brilhante, e dizer que, em nome da Associação Portuguesa de Farmacêuticos para a Comunidade, o nosso propósito também é este, aproximar-nos do doente, prestar um serviço e valorizar portanto, a nossa atuação, mas sempre com base na melhoria contínua daquilo que são, portanto, aquilo que nós prestamos diariamente, que seja com qualidade e também com profissionalismo. Obrigada, Bruna, obrigada, Filipe, e se houver alguma coisa que acham que seja pertinente nós indicarmos também para os nossos associados, além da formação na Ordem dos Farmacêuticos, não é? Bruna, se calhar... Sim, incentivá-los a conhecerem mesmo estes cursos que já existem e que são mesmo muito completos, quer em termos da terapêutica e mesmo para conhecer casos dos doentes na primeira pessoa, e também convidá-los a acompanharem-nos nas nossas redes sociais, que vamos também divulgando muitas iniciativas, até mesmo algumas publicações informativas, que acho que também podem ser sempre uma mais-valia. E pronto, na ótica do possível, pedíamos para estarem atentos a estes sinais e estes pequenos, alguns sinais e estes sintomas que são tão prevalentes na nossa população, que às vezes podemos fazer a diferença na vida de alguém só por naquele dia termos indicado que, olha, precisa de ir ao médico, ou fala um pouco mais sobre essa dor de cabeça e o que é que sente. Se calhar aqui podemos fazer esta diferença e levar a que a pessoa tenha um tratamento que necessita. Sim, eu aproveitava também para agradecer aqui a oportunidade e para fazer agora aqui também um bocadinho o meu papel enquanto doente e enquanto associado e explicar e tentar transmitir-vos e que transmitam também aos pacientes e aos doentes que vos procuram a importância do associativismo, não é? E o impacto que tem mesmo estas ações que nós temos tido perante decisores políticos, perante entidades patronais. Quanto mais expressivo for o nosso corpo de associados, mais conquistas nós conseguiremos fazer. E embora em Portugal não haja muito este culto do associativismo, nós tentamos sempre fomentar isto porque de facto faz toda a diferença. Obrigada aos dois. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Obrigada.